E já é da família CPI, que bênção você está aqui. A gente pode, nesse culto, cultuar a Deus juntos, né? Que maravilha. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, família CPI. Você que está aqui pela primeira vez, olha, sejam muito bem-vindos. A sua presença aqui alegra o nosso coração, nos sentimos felizes, honrados. A você que já está vindo por algumas vezes, Deus te abençoe também. Que bom que você voltou. Nós estamos falando sobre a série Reis, e nós estamos falando sobre o rei Ezequias. Nós estamos apresentando para a igreja o rei Ezequias. Nós falamos domingo passado, de manhã, o querido pastor Otoniel explanou de uma maneira gloriosa, e à noite nós falamos no capítulo 18 sobre esse rei Ezequias, quando ele assume o reinado. Ele tinha 25 anos, né, quando ele assume o reinado de Judá. Era ainda inexperiente e encontrou uma nação totalmente longe de Deus. Aí começa todo o problema, né? Porque se pega uma nação temente a Deus, que está andando na vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, as coisas facilitam, né? Há uma presença de Deus ali, e Ele vai dando direcionamento, e as coisas vão acontecendo. Agora, você pegar uma nação totalmente longe de Deus, foi assim que Ezequias pegou a nação de Judá. Totalmente longe de Deus, as pessoas com seus próprios ídolos, as suas próprias adorações, todo mundo estava longe do templo do Senhor. E Ezequias então entende que, se quero governar uma nação, se foi me dado essa oportunidade, Deus tem que fazer parte dessa nação. Assim como Davi, quando Davi assume o seu reinado, a primeira coisa que ele diz: cadê a arca do Senhor? Eu quero a arca do Senhor. Olha, está na casa de Abinadab, lá em Balaim. Ele diz: olha, eu preciso buscar, porque a presença de Deus tem que estar aqui na cidade de Davi. Eu não posso governar essa nação sem a presença de Deus. Ele entendia que a presença de Deus lhe daria segurança para governar aquele povo. Assim também Ezequias, 25 anos, começa a governar e percebe toda essa situação de Judá. E ele começa então a destruir os ídolos de cada família que tinham levantado seus postes ídolos para adorarem longe do templo. Cada um faz o seu altar, cada um começa a fazer a sua adoração do seu jeito, a quem quer, estabelece os seus deuses. E Ezequias diz: não podemos continuar desse jeito, nós precisamos mudar isso, a nação não pode continuar dessa maneira. E aí Ezequias então mostra o seu posicionamento espiritual. Meu irmão, toda vez, você, minha irmã, toda vez que você se posiciona espiritual, o inferno se levanta contra você, pode ter certeza disso. Quando você diz assim: olha, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. Pastor, mas é uma mensagem de medo? Não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de que nós estamos do lado vencedor, aleluia. Por mais que o inimigo se levanta, ele levanta para cair, mas ele vai ficar te perturbando, porque ele não se conforma com o seu posicionamento. Agora, Deus tem me dado um dom e eu vou começar a colocar em prática esse dom. Olha, Deus me deu um dom de tocar, e agora eu vou louvar o Senhor tocando na sua casa. Eu vou estar louvando Ele juntamente com a igreja. Eu vou usar esse dom, é um posicionamento espiritual. E aí o inimigo fala: não, ele vai se levantar contra você. Quando você se posiciona de uma certa maneira, dizendo: eu vou deixar algumas coisas para trás, vou renunciar a algumas coisas, porque eu quero avançar olhando para Cristo, eu quero viver para Cristo, eu quero sofrer por Cristo se for necessário, porque sei que vale a pena. O inimigo vai tentar te atacar, tenha certeza disso. A Bíblia diz, Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor,
rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar ou a quem possa tragar. Quando Ezequias se posiciona dizendo agora: Judá será do Senhor, vou restaurar o altar no templo do Senhor, vou trazer o sacrifício para o altar do Senhor, nós vamos nos reunir agora para adorar ao Senhor, somente Ele, pois Ele é único, Ele é poderoso, e nós reconhecemos isso, e nós vamos voltar à adoração ao Onipotente. O inimigo se levanta contra Ele, mas a Bíblia diz também no versículo de número 9 do capítulo 5 dessa primeira epístola de Pedro, dizendo assim: resistam-lhe. Resista ao inimigo, resista o diabo que está aí ao seu redor, querendo te tragar como seu inimigo. Resista a ele. Mas de que maneira eu posso resistir, pastor? Permanecendo firme na fé. Quer vencer o inimigo que se levanta contra você? Permaneça firme na sua fé em Deus. Se você permanecer firme na fé em Deus, o inimigo não vai conseguir tocar em você. Você está blindado pela presença gloriosa do Senhor. Então ele vai levantar, vai tentar, mas você está blindado. Tome cuidado. Se Pedro deixa esse versículo como instrução, é para que a gente então seja sóbrio mesmo e vigie. O que é ser sóbrio? O inimigo vai se levantar contra você tentando ganhar a sua mente. É isso mesmo. Quando Pedro diz, Daiane, seja sóbrio, proteja a sua mente, porque o inimigo, ele quer trabalhar na sua mente, porque se ele trabalhar na sua mente e conseguir te convencer, facilmente você se torna presa dele. Então como ele vai fazer? Ele vai tentar armar circunstâncias para que você seja atacado na mente e seja derrotado. Aí Pedro diz, cuidado com a sua mente. Como que ele pode atingir a minha mente? Por aquilo que ele mostra, por aquilo que ele fala. O inimigo é sutil, e ao falar, se nós dermos ouvidos, aquilo vai para a nossa mente, vai para o nosso coração, e aí nos tornamos presa do inimigo. Outra coisa é o que ele nos mostra. Ele nos mostra para que a gente possa ser atraído por aquilo. E há um ditado, minha irmã sempre diz, ela está ali, que o que os olhos não vê, o coração não sente. Outro ditado que ela diz referente a isso: longe dos olhos, longe do coração. E é isso aí, o inimigo sabe disso. Então ele vai querer nos mostrar. Por isso que Pedro diz assim: seja sóbrio e vigie. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, porque o inimigo está laçando para catar você, para te prejudicar, para te jogar no chão, para consumir você, para te derrotar. Então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê. Seja sóbrio e vigilante, porque o inimigo está aí ao derredor como seu inimigo, tentando aí te destruir. E foi isso. O inimigo se levanta contra Ezequias, queria destruí-lo. Assim como talvez você tenha passado por lutas, por dificuldades, o inimigo tem aí tentado o seu laço. Mas a Bíblia diz assim: livra-me do laço do passarinheiro. Eu estou firmado no Senhor e na sua palavra, a minha fé está em Cristo Jesus, meu Senhor. Então meus ouvidos não vão ouvir aquilo que o diabo quer, os meus olhos não vão ver aquilo que o diabo quer que eu veja. E olha, cuidado, porque isso está no seu trabalho, às vezes está dentro da sua própria casa, está no seu ciclo de amizades. O diabo vai começar a tentar influenciar, e é isso mesmo.
Essa semana eu recebi uma pessoa no meu gabinete que passou uma mensagem para mim de manhã: pastor, eu preciso da sua ajuda. Não é aqui da igreja, então não precisa ficar preocupado. E ele mandou uma mensagem para mim: pastor, é sério, se eu estou à disposição, vê qual é o melhor horário para você, o melhor dia, eu vou me ajeitar aqui porque eu quero te ouvir. Ele disse: pode ser hoje? Lógico que pode ser hoje. Ele falou: olha, então às 11 horas eu estou aí, eu tenho um compromisso antes do almoço. Foi até um irmão da igreja aqui que disse: ó, fala com o pastor. E ele me procurou, e eu fiquei aguardando ele. Ele trabalhou, ele teve o seu compromisso até às 11 horas, trabalho. E aí quando foi 11h10 mais ou menos, ele chegou. E ele entrou pela porta do gabinete já em lágrimas. Menino ainda, eu conheço, trabalhador, direito, digno, honesto, casado, 2 filhos, 7 anos e 2 anos, um casamento de 11 anos. E ele chegou assim: pastor, não sei mais o que fazer. Eu não consigo mais dialogar com a minha esposa, a gente não consegue ter mais conversa. O nosso casamento de 11 anos, que eu idealizei para a vida toda, está indo por água abaixo. Me ajuda, porque eu não quero que o meu casamento se acabe e eu não sei mais o que fazer. Chorando comigo ali dentro daquele gabinete. Eu conheço ele, sempre alegre, brincando, e aquele dia chorando ali. E aí eu disse assim: mas o que está acontecendo? Por que as coisas mudaram? Ele diz assim: influência. A minha esposa começou a trabalhar num setor, e com ela tem uma prima que trabalha, que tem uma vida totalmente destruída. E aí essa prima dela está influenciando ela, pastor. E ela está achando que a vida que a prima leva é a melhor vida que se deve viver. Mas não é. Em casa ela tem amor, tem carinho, tem conforto, tem atenção, tem zelo, tem tudo o que ela precisa. Eu casei com ela e até hoje eu casei e a amo. Mas o inimigo está destruindo a minha família. Conversei com ele, falamos da palavra, naquilo que pude orientei, orei e chorei com ele. Porque é isso que o inimigo faz. Ele começa a influenciar por palavras, por aquilo que ele mostra, trazendo destruição a uma família, o maior patrimônio que nós temos, a instituição criada por Deus. Mas tem tantos outros casos, além da família: vícios, perturbações, opressões que as pessoas acabam entrando porque o inimigo levou elas a cobiçarem aquilo. E é assim, os nossos olhos aguçam por coisas. Vê se você me entende. Trabalha o dia todo, você levanta de manhã, toma o seu café da manhã, André, na hora do almoço você almoça, e aí não come mais nada. Aí quando dá 5 horas você sai do serviço, aí você não comeu mais nada, você vai para a padaria para comprar pão. Você chega na padaria e quando você olha no balcão, você vê lá bomba, sonho, pudim, torta. O que você faz? Você fica assim: meu Deus, me liberta disso, Pai, eu não posso. E se você tem diabetes, então você fala: Jesus, me guarda disso, me dá livramento aqui hoje, Jesus. Não é assim? Por quê? Porque os seus olhos estão vendo aquilo. E você então, ao ver, nem sabe se é gostoso ou não, mas com fome, você quer comprar todos aqueles doces da prateleira, quer levar para casa. Sabe? É isso que o inimigo faz com a gente. Ele começa a colocar manjares para que a gente possa ver, e vendo a gente possa cair. Quantas pessoas hoje estão sofrendo?
Quantas famílias destruídas, quantos filhos vivendo traumas. Ainda hoje nós estamos conversando pós o culto de uma família que os filhos estão vivendo traumas de verem alguma coisa que está acontecendo na vida do casal, filhos sofrendo de um lado, filhos sofrendo do outro, irmão sofrendo de cá, cunhada sofrendo de lá, pai sofrendo daqui, mãe sofrendo dali, porque é isso que o inimigo quer, trazer destruição e sofrimento. Ezequias se posicionou. Aí o diabo diz assim: não pode. O diabo diz: não pode. Por quê? Porque era dele. Tudo era dele ali. Agora ele começa a mudar as circunstâncias, mudar a situação, restabelecer o culto ao Senhor. Traz a igreja para cultuar a Deus, traz a igreja para adoração, assim como nós estamos aqui hoje à noite. Olha que lindo. E quando a irmã Rosângela falou sobre de manhã, que eu disse sobre a igreja, e eu disse aqui no nosso devocional já essa semana, eu não me lembro o nome, mas tem um menino, um jovem, na internet. Ele não é brasileiro, eu acho, mas ele vem para o Brasil e ele é evangelista. Aonde ele vai, ele evangeliza. Só que ele não tem braços e não tem pernas. Ele tem o tronco e a cabeça. E a gente olha para ele, você está meio desanimado quando você vê aquilo, você fala: o que é isso, Senhor? Deus, Ele cuida de nós. Às vezes você está rodando lá, cai nele para você falar: puxa vida, o que é isso? Estou reclamando do quê? O reclamar é ré. Eu estou andando para trás. Não, se tiver eu vou só clamar, mas reclamar não vou não, porque o ré é um passo para trás. Não é a ré do carro, não coloca você para trás? Não é assim, ó, eu vou dar um ré no carro. O que é? Você andar para trás. Quando você reclama, você está andando para trás. Você não pode saber disso. Você está dando uma marcha ré na sua vida. Agora, quando você clama, você anda para frente, porque você está clamando ao Deus Todo-Poderoso, sabendo que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua Deus. Eu o adoro por quem Ele é. Então eu clamo com a certeza que Ele pode tudo, mas se não fizer, Ele continua sendo meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. E então, esse menino, por onde ele vai, pelos países que ele passa, ele prega o Evangelho. Vidas são tocadas hoje, impactadas por aquilo que ele mostra e testemunha. Então ele está com o tronco e cabeça, está vivo, sendo exemplo para nós e sendo porta-voz do reino de Deus, anunciando as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Então eu tenho visto cabeça e tronco vivos. Agora, eu ainda nunca vi um braço separado do corpo vivo. Eu nunca vi uma perna separada do corpo viva. Nunca vi. Uma mão que foi amputada viva. Nunca vi. Eu vi um braço sem a mão e a pessoa viva. Eu vi um corpo sem o braço e a pessoa viva. Eu já vi uma pessoa como esse menino sem as duas pernas e ele está vivo. Agora as duas pernas, sem o tronco, sem a cabeça, eu não vejo vivo. O que é isso? A Bíblia diz que a igreja é o quê? E ele é o quê? Ou seja, se a perna está separada do corpo, ela não pode ter vida. Se o braço está separado do corpo, ele não pode ter vida. Eu sou de Cristo e eu estou ligado ao corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A Bíblia diz: o corpo de Cristo é a igreja do Senhor Jesus. Eu sou igreja e estou em comunhão nesse corpo para que eu tenha vida. Aleluia. Então é importante isso. E Ezequias restabelece esse culto, esse momento de comunhão da igreja reunida para quê? Para adorar ao Senhor. E aí o inimigo se levanta. Senaqueribe, o grande rei da Síria, que já tinha vencido muitas batalhas, diz assim: eu vou entrar em Jerusalém,
eu vou derrotar esse povo de Judá. Jerusalém será sitiada. Nós vamos lá, nós vamos invadir lá. Porque Ezequias está pensando quem ele é, o que ele está pensando da vida. Ele entrou, é um moleque, e agora ele está pensando que vai mudar todas as coisas no reino de Judá. Não, não vai não. É isso aí, o inimigo não se conforma com as mudanças na sua vida. O inimigo não se conforma com as mudanças na sua casa. O inimigo não se conforma com as mudanças na sua vida material. O inimigo não se conforma com as mudanças da sua vida profissional, mas maior é aquele que está conosco, se você permanecer firme na fé do Senhor Jesus. Aleluia! E então Senaqueribe se levanta, chama, e agora eu quero ler aqui com vocês 2 Reis capítulo 18, versículo 19. 2 Reis capítulo 18, versículo 19. Ele começa a escrever uma carta, e ele vai direcionar essa carta a Ezequias. Você vai levar essa carta lá para Ezequias. Então ele chama o comandante de campo, diz: olha, eu vou fazer uma carta aqui, e você vai levar lá para o rei Ezequias, porque ele está se achando, ele está pensando que ele pode suportar o nosso ataque. Quem ele está pensando que é? Que força que ele pensa que ele tem? E aí ele começa assim: olha, digam isto a Ezequias, assim diz o grande. Ele já começa desse jeito, assim, valorizando quem ele é, né? O rei da Síria. Senaqueribe começa assim dizendo: assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia a sua confiança? Em que você baseia? Qual é o alicerce da sua confiança? Eu quero reportar essa pergunta para você nessa noite. Em que você baseia a sua confiança? Em que? Será que é no seu poder econômico? Será que é no seu cargo, na sua posição? Será que é na sua força física? Será que é no seu trabalho? No que você baseia a sua confiança? Aonde ela é? Qual é a base da sua confiança? Felizes são aqueles que ouvem a palavra e as praticam, porque a sua confiança está na rocha, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 24, vai dizer assim, que o homem sábio é aquele que ouve a palavra e a pratica. Ele é considerado como aquele que edifica a sua casa na rocha. Quando vierem os ventos, as corredeiras baterem com ímpeto e tudo vier contra, ela permanece em pé, ela jamais será abalada, porque a minha confiança está em Jesus Cristo. É nele que está a minha confiança, é Ele a minha base, é a sua palavra que me orienta. Aqui está a minha confiança. Aí ele continua escrevendo a carta. Ou em quem? Em quem? Em quem está a sua confiança? No sistema? No sistema? O sistema pode mudar. Poucos aqui, porque eu estou vendo que aqui todo mundo é jovem. Mas lá em Pinhal, quando eu morava lá, tinha bastante gente que viveu isso. Vocês não, vocês nem sabem o que eu vou falar. Mas lá em Pinhal tinha bastante gente. O Antônio é de lá, ele também deve conhecer a Rita, a Mara. Lá em Pinhal tinha isso, mas aqui acho que ninguém sabe do que eu vou falar. Quem sabe ou lembra do presidente, ex-presidente Fernando Collor de Mello, quando ele confiscou o dinheiro do povo? Olha lá, tem uma meia dúzia aí que é um pouquinho mais veterano como eu. O resto nem sabe o que é isso, mas Expedita também sabe. Pessoas que tinham vendido casa, colocado na poupança, e de repente todo mundo ficou igual, com a mesma quantidade que podia tirar. Teve pessoas que estavam
confiando nisso, no sistema, que foram na escadaria da Sé e deram um tiro na cabeça, porque não se conformavam em terem ficado pobres do dia para a noite. Em quem? No sistema? Pode mudar. Em pessoas? Aquela pessoa lá, a minha confiança está nela, ele é meu chefe. Amanhã ele pode morrer, pode adoecer, ou pode aposentar, ou ser mandado embora. Foi embora a sua confiança, porque você confiava naquela pessoa como seu chefe, como seu amigo. Em quem? Olha como é que ele é ousado, Senaqueribe. Versículo 22 do capítulo 18. Olha como é que ele é ousado. Ou por acaso vocês vão dizer: estamos confiando no Senhor nosso Deus. Olha a arrogância de Senaqueribe, que ele diz assim: será que vocês vão dizer que a confiança de vocês está firmada no Senhor, o nosso Deus, o seu Deus? Será que a sua confiança está nele? Será que vocês vão me dizer isso? Será que vocês terão a ousadia? Senaqueribe diz isso. Olha quem? O grande rei da Síria. Mas é o inimigo tentando te confundir. É o inimigo tentando denegrir a palavra do Senhor, tentando descrédito na palavra do Senhor. Porque vamos continuar então na carta, capítulo 18, agora do 30 ao 35. Olha o que ele diz: por acaso vocês estão falando que a confiança de vocês está no Senhor, o nosso Deus? É isso aí que vocês estão falando? É no Senhor, o meu Deus, a minha confiança está nele, porque ele tudo pode. Será que é isso que vocês estão dizendo? Vocês ouviram sobre isso e agora vocês dizem isso? E olha o que ele vai dizer agora nessa carta, no capítulo 18, do 30 ao 35. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Sabe, talvez você, ao sair daqui hoje à noite, recebendo uma palavra de vitória, de que há um Deus que está cuidando de você quando você se posicionou, que quer segui-lo e andar com ele. Alguém talvez vai chegar para você e dizer assim: não deixe o pastor te convencer, não. O que é isso? Você vai dar crédito naquilo que ele pregou ali? Quantas vezes você já ouviu? Não é assim quando alguém diz uma profecia para nós? Logo alguém diz assim: mas de novo uma profecia para você nesse sentido? Quantas outras você já ouviu e nada aconteceu? Quantas palavras você já ouviu de que você deve permanecer fiel porque as coisas vão mudar e elas ainda não mudaram na sua vida? Quantas palavras você já ouviu dizendo que você será curado e ainda você está doente? Quantas palavras você já ouviu que Deus ama a família e restaura e a sua família ainda continua desse jeito? Quantas vezes você ouviu falar que Deus abre as portas e abençoa com prosperidade e olha a sua vida, que miséria de vida que você está vivendo? Talvez hoje o inimigo use essas estratégias para roubar a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas nessa noite, firme-se na fé de que Deus pode todas as coisas, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Tudo tem um tempo determinado e o teu tempo vai chegar. Confia no Senhor, tenha sua fé nele. Mas as pessoas estão dizendo que não vai acontecer. Pode Senaqueribe dizer, pode exércitos falarem, mas eu continuo falando e confiando naquilo que Deus já prometeu na minha vida. É Ele que é o Senhor da minha vida, e é nele que eu estou firmado, a minha confiança está nele. Então eu creio que ainda vai ser restaurada a minha família. Eu creio que ainda há cura para aqueles que estão doentes. Eu creio que ainda há portas abertas para aqueles que precisam de uma saída. Porque o Deus que eu creio é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele vela pela sua palavra e ela jamais há de passar. Então continua confiando.
Isso aqui é uma instrução para nós hoje. Deus está nos presenteando com esse maná, com esse alimento, para que a gente não seja iludido por aquilo que o inimigo quer na nossa vida, mas eu possa estar convicto daquilo que Deus quer para a minha vida. Aleluia. O inimigo não quer o seu bem, não. O inimigo quer a sua destruição. Mas Deus, que é maior, aleluia, Ele quer te ver feliz e abençoado. E está chegando o seu tempo da conquista, está chegando o seu tempo da vitória. O inimigo já está derrotado, creia. Olhe com os olhos da fé e toma posse em nome de Jesus. Começa já com os olhos da fé, ver o inimigo derrotado. Ah, inimigo, aqui não. Você não vai conseguir me iludir, você não vai conseguir me enganar, você não vai conseguir me fazer desistir. Eu estou confiando em Deus, e a palavra dele fortalece cada dia mais a minha fé para perseverar em direção à minha vitória. Senaqueribe continua: não deixem Ezequias, não deixe o pastor, não deixe a Rosângela, não deixe ninguém te convencer não, a confiar no Senhor, quando diz: com certeza o Senhor nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha, Ezequias está dizendo que essa cidade não será dominada. Ezequias está dizendo que é para a gente confiar em Deus, que Ele não vai permitir que Jerusalém seja invadida. Isso é mentira. Ele está iludindo vocês, Ele está enganando vocês. E é isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Às vezes dentro de casa as pessoas dizem: mas por que tanto, e as coisas não acontecem? O inimigo quer tirar você da presença de Deus. Eu contei aqui do nosso querido presbítero Eustáquio, seu pai, quando ele converteu, novo ainda de crente. O pai dele começou a fazer visitas diárias na casa dele. Isso é gostoso, é prazeroso. Receber o pai em casa é bom demais. Que saudade do meu pai. Quanta falta ele me faz da sua presença, da sua companhia. É bom demais. Mas o pai dele não era ainda convicto em Deus. Não tinha tido um encontro com o Senhor ainda. E aí o que acontecia? Todo dia, no horário do culto, ele começou a visitar o Eustáquio. Abriu o portão, entrava: quem é? Pai Deus, lá. Na hora de ir para a igreja. E aí, ele dizia: pai, eu tenho que ir para a igreja. E o pai dele dizia assim: para a igreja de novo? Mas você vai na igreja de novo? Mas precisa ir tanto na igreja? Aí ele, ainda na sua nova caminhada cristã, mas com sabedoria do Espírito Santo, ele dizia para o pai dele assim: é ou não é, Eustáquio? É ou não é? Pai, o senhor come todo dia? Eu como. Então eu preciso me alimentar todo dia da presença de Deus e da sua palavra na minha vida. Ah, mas é diferente de nada. Se eu quero permanecer firme na fé, eu tenho que me alimentar da sua palavra. Então, talvez o inimigo vai tentar tirar você, dizer assim: que tanto vai na igreja, que escola bíblica, que tanto ouve mensagem, que tanto tem que ouvir o pregador, que é isso? Larga a mão. Ele não vai conseguir te convencer não, porque nós vamos dominar a cidade sim, ela será entregue nas nossas mãos. Ele está tentando convencer vocês a confiar em Deus, mas isso é engano. Aí ele continua no 31, escrevendo a carta: não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria, façam paz comigo. Não é assim que o inimigo começa? Vem para mim, vem aqui, eu tenho tanta coisa boa para você. Ah, você é bobo, vem para cá. Assim diz o rei: façam paz comigo e rendam-se. Vocês querem fazer paz comigo? Se rendam. O inimigo quer que a gente se renda a ele. Ô Satanás mentiroso, enganador, né? E é isso que ele quer, o pai da mentira. Não foi isso que ele falou para Jesus na tentação do deserto? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e aí ele leva, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Satanás leva ele no lugar mais alto, diz assim: olha, está vendo todos os reinos da terra? Está vendo isso aqui, Jesus? Estou. Mentiroso, porque nada era dele. Ele diz assim: se me adorares, se render a mim, eu te dou tudo isso aí. Aí Jesus diz: ah, Satanás,
somente a Deus adorarei, e somente a Ele eu prestarei. É isso, meu irmão. Aqui o rei querendo que Ezequias e o povo se rendesse a ele, então ele diz assim: então cada um de vocês comerá. Aí começa a fazer a oferta, vai vendo. Olha, se vocês se renderem a mim, então cada um de vocês comerá da sua própria videira. Vai ter uma videira agora para você, exclusiva, é sua. Ele diz assim: não só isso, mas você também beberá da sua própria cisterna. Era tão difícil você ter a sua própria cisterna. Agora o inimigo dizendo assim: ó, se você se render a mim, eu vou te dar agora uma videira, e eu vou te dar uma cisterna. Então vai ter uva para você, e vai ter também uma cisterna para você tomar água. E ele continua: e então cada um de vocês comerá da própria videira, e beberás também da água da própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, terra de vinho, terra de pão, terra de vinhas, terra de oliveiras, terra de mel. Escolham agora se vocês querem a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo, quando diz: o Senhor nos livrará. Ele diz assim: não acredite em Ezequias não, viu, Juninho? Ele diz assim: não acredita nele não, acredita em mim. Não é assim que o diabo faz com a gente? Passa para o meu lado que você vai ter tudo que você sonhou. Passa para o meu lado que você vai começar a viver diferente. Você vai ver como é que as coisas vão acontecer na sua vida. Vou te falar com muita clareza: mentira de Satanás. Larga da sua mulher, vá para aquele rapaz, vá para aquela mulher. Lá você vai ser feliz, lá vai ser melhor, lá as coisas vão acontecer, aí você vai ficar rico. Mentira de Satanás. Satanás não empurra ninguém no buraco, mas ele coloca o buraco na frente para que as pessoas caiam. Então cuidado, irmãos. Talvez o diabo esteja mostrando aqui um banner para você com tantas coisas atraentes, mas quando você der um passo, você vai romper aquele banner e vai cair no laço que ele está preparando. Você cai no abismo, e é isso que ele deseja para a sua vida. É isso que ele desejava para o povo de Judá. É isso que ele queria. Mas o povo estava convicto numa fé firme em Deus, aleluia. Senaqueribe, você pode tentar nos iludir com ofertas, mas nós continuamos crendo sim naquilo que Ezequias falou, porque ele está falando pela palavra de Deus. Aí eu quero pular, e eu quero já chamar a Mônica aqui para a gente adiantar. O bom da série é que se não der para a gente falar hoje, a gente fala domingo que vem, a gente continua. Aí, quando Ezequias ouve esse relato, ele pega a carta, ele vê essa carta, ele pega e rasga suas roupas, ele coloca roupas de luto, e ele vai para onde? Para onde que ele vai? Para o templo. E o que ele faz no templo? Ele ora a Deus. E ele pega a carta. Viu, Daiane? Ele pega a carta mesmo. Literalmente ele pega a carta. Ele faz assim no chão. Senhor, o Senhor está vendo aqui o que Senaqueribe escreveu, a afronta que ele está fazendo ao Deus vivo, santo e soberano. Senhor, nos ajude. Senhor, está aqui uma carta de um rei forte, um rei da Síria, mas ainda nós cremos que o Senhor é Deus poderoso sobre todas as nações e todos os povos. Aleluia, 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 aleluia.
Pega aquele diagnóstico médico, irmão, não tenha vergonha não, diz aqui: Senhor, está aqui, o médico diz isso, mas o Senhor é o médico dos médicos. Sabe aquele documento da sua aposentadoria que não sai de jeito nenhum? Pega lá e: Senhor, há um magistrado, mas acima dele está o juiz dos juízes, Senhor. Sabe aquela carta da dispensa do seu trabalho? Diz: Senhor, uma porta fechou, está aqui a minha dispensa, mas eu sei que a porta que o Senhor abre, ninguém vai poder fechar, e eu sei que o Senhor vai abrir uma porta maior do que essas que se fechou. Está aqui, Senhor, eu confio em Ti. Sabe aquele problema familiar, talvez um divórcio, talvez algo que esteja te trazendo tristeza, coloca diante do Senhor: está aqui, Senhor, o homem pode ter falado, mas nós continuamos confiando na Tua palavra. E então, agora, para terminar, capítulo 19, do versículo 20 ao 37. Aí entra Isaías de novo, grande profeta, que a irmã Rosângela falou sobre ele, aquele que teve a sua vida mudada. Tenaz tocou nos seus lábios, purificando, porque ele dizia: eu estou em meio a esse povo de lábios impuros, esse povo aí. E o Senhor diz: vai lá, se o problema é o lábio, nós vamos purificar. E ele diz: a partir de agora, eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer. Esse mesmo Isaías. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Primeiro ele tem a carta de Senaqueribe. Agora ele tem um recado de um profeta de Deus, Isaías. Quantos acreditam que hoje Deus está falando com você? É uma palavra profética para a sua vida. As coisas vão mudar se você confiar em Deus, aleluia. O inimigo pode estar se levantando contra você, mas ele está derrotado, e aqui nós temos a prova, a Bíblia diz isso. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim, Ezequias, diz o Senhor, o Deus de Israel, aleluia. Eu ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Olha lá, a oração que Ezequias fez, mostrando ao Senhor a sua tristeza, a sua angústia, o seu sofrimento. Deus diz assim: vai lá, diz para ele que eu ouvi a oração dele, aleluia. E Deus está dizendo para você nessa noite, Ele está ouvindo a sua oração. Sabe aquela oração que você entrou no secreto, fechou a porta e ninguém te viu entrar? Talvez seu marido no trabalho, os filhos na escola, e você entrou no quarto, fechou a porta e lá se derramou em lágrimas diante do Senhor. O Senhor está dizendo para você aqui nessa noite, eu não sei para quem é, mas Ele ouviu a sua oração. Receba em nome de Jesus. Ele ouviu a sua oração. Ninguém da sua família viu, mas Ele viu e ouviu a sua oração, porque Ele sabe aonde você está. A prova está aqui. Assim diz o Senhor de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A palavra que o Senhor falou agora contra Senaqueribe. Senaqueribe falou palavra contra Ezequias, mas agora quem que está falando contra ele? De quem que é o decreto final? De Deus, aleluia. Se é de Deus, meu irmão, dorme sossegado. Não importa o que falaram, eu estou confiando naquilo que Deus falou, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? Contra quem você blasfemou? Você zombou de Ezequias, você blasfemou do povo de Judá. Não foi não. Eles são a menina dos meus olhos. Foi de mim que você zombou, foi de mim que você blasfemou. Senaqueribe, ele é meu, eu amo ele, eu comprei ele. Sabe, quando o inimigo se levanta contra você, o Senhor está dizendo nessa noite: não toca não, porque ele é meu, ela é minha, eu comprei, eu paguei um preço alto por ela. Se você está zombando, se você está blasfemando, não é dele, não é dela, é de mim. Mas agora também a peleja não é com ela, a peleja não é com ele, a peleja é comigo, Senaqueribe. Aleluia.
De quem você zombou, contra quem blasfemou, contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Não foi isso que Senaqueribe fez? Quem que vocês pensam que vocês são? Vocês vão ouvir quem? Arrogante. Será que vocês vão dizer que vocês confiam no Senhor, o seu Deus? Será que é isso? Deus estava vendo tudo, André. Deus estava ouvindo tudo, sabendo de tudo. Aí ele vai dizer assim: contra o santo de Israel que vocês fizeram isso. Não foi contra Ezequias, não foi contra Judá, foi contra o santo de Israel. Oh, aleluia. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano, derrubei os mais altos cedros, os meus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas mais densas florestas, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo, aleluia, você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Ou seja, o Deus que eu creio em você nunca perdeu o controle das coisas. Aleluia! Sempre Ele está no controle das coisas. O inimigo pensa que ele está fazendo porque ele pode. Aí Deus está dizendo: eu estou permitindo, eu sei de tudo que está acontecendo, eu sei de tudo, o controle está aqui na minha mão, ó. Eu nunca perco o controle, eu nunca sou pego de surpresa. Não, não, Senaqueribe, você está pensando que está fazendo, mas eu sei de todas as coisas. Desde a antiguidade eu planejei o que agora faço acontecer: que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. O Senhor sabe onde o inimigo seu está. Está assim, ó. Está aqui. Eu sei onde você está, Senaqueribe. Ou seja, se ele fosse no lugar mais profundo, Deus estava vendo ele. Se ele subisse no lugar mais alto, lá Deus também o veria. Assim como ele me vê e também te vê. Ele diz: eu sei onde você está, Senaqueribe. Eu sei onde você está. Eu sei quando você sai, eu sei quando você retorna, eu sei como você se enfurece contra mim. Eu sei de tudo isso. Sim, contra mim você se enfureceu. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, Senaqueribe. Você foi atrevido, mas eu sei de tudo isso. Eu sei quando você vai, eu sei quando você volta, eu sei dos seus atrevimentos. Tudo isso chegou ao meu ouvido. Por isso, aleluia, por isso eu colocarei o meu anzol em seu nariz. A partir de agora acabou. Acabou, Senaqueribe, chega. Eu ouvi a oração do meu servo. Eu porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e eu farei voltar pelo caminho que você veio. E a você, Ezequias, darei esse sinal: neste ano vocês comerão do que crescer por si. Aleluia. Deus está falando com você aqui. Você vai comer daquilo que vai crescer por si. Aleluia. E no próximo, o que daquilo brotar. Ou seja, é agora, é para o futuro você terá. E olha, mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam do seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará as raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. E de Jerusalém, deixa eu rodar aqui que voltou. E de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte de Sião. O zelo do Senhor dos exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá essa cidade. Jerusalém ele não vai invadir, ele não vai tocar nela.
Ele não vai tocar em você, Ele não vai tocar na sua casa, Ele não vai tocar na sua família, Ele não vai tocar na sua saúde, Ele não vai tocar nos seus recursos, Ele não vai tocar, Ele não vai destruir, Ele não vai trazer miséria, Ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não, 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 não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, ele voltará. Não invadirá esta cidade. Quem está declarando isso? Declara o Senhor. Eu a defenderei, eu a salvarei, por amor de mim e de meu filho Davi. Aleluia. Eles não entrarão, não tocarão, não haverá nada que poderão fazer, porque eu a defenderei. Aleluia. Ele está te defendendo, meu irmão, creia disso. Ninguém toca em você, porque você é dele. Aleluia. E aí, numa noite só, naquela noite, o anjo do Senhor, um só, saiu e matou 185 mil homens num acampamento sírio. Imagina, numa noite, 185 mil homens, e o anjo vem e matou eles. Aí, quando o povo se levantou de manhã, Senaqueribe acorda de manhã, vai ao acampamento, e o que ele olha? Cadáveres. 185 mil cadáveres, sem ouvir nenhum barulho, sem nada de que pudesse chamar a atenção, no ponto que eles só viram no outro dia. Aí ele acorda, Samuel, ele olha ali, o que está acontecendo? Está morto? Está morto? Essa multidão está morta. O que? Aqui é diferente. Aqui realmente é um Deus poderoso. É diferente da onde a gente entrou e sitiou. Aqui não. Sabe o que a gente vai fazer? Olha o que diz assim: assim Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Ele diz o que? Gente, levanta o acampamento. Olha que o anjo, olha o que aconteceu numa noite. 185 mil homens morreram. Gente, levanta logo o acampamento, vamos embora. Se numa noite matou tudo isso, imagina num dia inteiro. Vamos sair desse lugar. É assim que o inimigo está olhando para você. Hoje ele está olhando para você falando: sai daqui, porque aqui não dá. Aqui tem alguém que está protegendo, e ele é maior, ele é poderoso. Ninguém pode tocar nos dele. Aleluia. Ninguém. E então ele vai embora, voltou para Nínive, e lá ficou, versículo 36, agora 37. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos, Adrameleque e Sarazer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararate. Seu filho Esaradom foi o seu sucessor. É isso que acontece com o inimigo do Senhor, ele põe por terra. Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. Que tristeza. É assim que acontece quando o inimigo se levanta contra você. Ele se levanta, mas já está derrotado, porque você é alguém que Deus está protegendo. E quando Deus protege, ninguém pode tocar em você. Pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade. Pastor, eu estou com uma doença. Pastor, eu estou com um problema. Pastor, eu estou vivendo uns dias difíceis. Está chegando o fim. O inimigo está levantando o acampamento e vai embora para morrer, porque você permanece vivo, fiel e poderoso, porque a sua fé está firmada no Senhor. Ezequias nos dá essa história, ele nos dá esse exemplo. E se eu e você vivemos dessa maneira, Deus está conosco também. Deus te abençoe em nome de Jesus.